Olá, bem-vindos! Alguém já parou para pensar de onde vêm as regras que protegem a nossa audição no dia a dia do trabalho? Pois é, por trás daqueles limites de ruído existe uma matemática super elegante e hoje a gente vai desvendar exatamente isso. A pergunta até parece simples, mas a resposta, olha, vai muito além de um número jogado numa tabela. Como é que se decide que 8 horas a 85 decibéis é ok, mas se aumentar só um pouquinho, já não é mais? A resposta para tudo isso está numa fórmula. Eu sei. Essa fórmula pode assustar um pouco à primeira vista. Mas calma, vamos desmontar ela juntos. A origem dela é bem mais simples do que parece e é justamente ela que transforma o bom senso em pura ciência da segurança. Então, de onde é que veio essa equação toda? Para entender isso, a gente não precisa de um livro de cálculo avançado, não. A gente só precisa voltar para o comecinho de tudo. E, por incrível que pareça, tudo começa com uma ideia bem simples, quase de senso comum. É isso mesmo. Toda essa matemática, com expoente, logaritmo e tudo mais, se apoia em uma única regrinha empírica. A grande questão é, que regra é essa? O conceito central por trás de tudo é o que a gente pode chamar de regra das metades. É o princípio básico que conecta o quão alto é um som com o tempo que a gente pode ficar exposto a ele com segurança. E está aí ela. Tecnicamente, o nome é regra da taxa de troca, ou Exchange Rate Rule. Essa é a pedra fundamental de toda a segurança de ruído ocupacional. Simples, direto ao ponto e, olha, muito poderosa. As normas de segurança precisavam de um ponto de partida, certo? Então, ficou combinado que 85 decibéis durante 8 horas seria o nosso limite de referência. Esses são o nosso L0 e T0 daquela fórmula misteriosa que a gente viu lá atrás. E agora a regra entra em jogo. Se o barulho aumenta uma certa quantidade, que a gente chama de Q, o tempo seguro, O, cai pela metade. E esse Q é a pecinha-chave que diferencia as várias normas de segurança por aí. Mas e se o ruído não aumentar exatamente K decibéis? E se for um valor no meio do caminho, tipo 86 ou 91 decibéis? A regra das metades nos dá os degraus da escada, mas o que a gente precisa mesmo é de uma rampa contínua. O mundo real não funciona em pulos certinhos, né? O barulho varia o tempo todo. A gente precisa de um jeito de calcular o tempo seguro para qualquer nível de ruído, não só para os múltiplos de Q. E para fazer isso, a gente vai precisar de uma ferramenta mais potente. E essa ferramenta é o cálculo. Mas não se assusta, ninguém vai fazer conta complicada aqui. A gente só vai ver como o cálculo nos ajuda a transformar aqueles degraus numa rampa bem suave, criando uma fórmula que funciona para qualquer nível de ruído que aparecer. Vamos dar uma olhada em como essa transformação acontece. O passo 1 é a nossa regra das metades, o ponto de partida. No passo 2, a gente usa uma ferramenta chamada logaritmo para simplificar a equação. Pensa nisto como traduzir a regra para uma linguagem matemática mais fácil de trabalhar. No passo 3 é o pulo do gato. A gente usa uma derivada para descobrir como o tempo de segurança diminui para cada pequeno aumento no ruído. É aqui que a mágica acontece e a gente transforma os degraus na rampa. E por fim, no passo 4, a integração entra em cena para somar todas essas pequenas mudanças e, pronto, a gente constrói a nossa fórmula final, completa. E é assim que a matemática transforma o mistério em maestria. A gente partiu de uma observação super prática e chegou numa ferramenta universal que permite prever a segurança em qualquer situação. Incrível, não é? Ok, agora que a gente já desvendou a fórmula, vamos usar ela na prática. Vamos ver como essa equação permite entender e até comparar diferentes normas de segurança do mundo real, como as que são usadas aqui no Brasil. E aqui a gente vê a simplicidade por trás de tudo. Temos duas normas brasileiras bem conhecidas, a NR15 e a NHO01. As duas usam exatamente a mesma base matemática, a mesma fórmula. A única, e eu digo única, diferença é o valor de Q. A NR15 usa Q igual a 5, enquanto a NHO01, que é mais rigorosa, usa Q igual a 3. Então, para a norma NR15, é só colocar os valores lá. Tempo de 8 horas, nível de 85 decibéis e o fator Q de 5. E pronto, temos a equação específica dela. E para a NH1 o processo é idêntico. A única coisa que muda é que o Q agora é 3. Repara como a estrutura da fórmula é a mesma. É impressionante como uma simples troca desse número ali no denominador torna a norma muito mais protetora. Então aqui vem o grande ahá. Se as duas normas são baseadas na mesmíssima matemática, isso significa que a gente pode construir uma ponte entre elas. A gente consegue criar uma fórmula para traduzir um resultado de uma norma direto para outra.
E aqui está o resultado prático de toda essa nossa jornada. Essa equaçãozinha permite que um profissional de segurança que mediu um ruído pela NR15 calcule na hora qual seria o nível equivalente na NHI O01, sem precisar medir tudo de novo. É a matemática pura, simplificando o trabalho e aumentando a segurança. Ok, então a gente passou por derivadas, logaritmos, mas no final das contas, por que tudo isso realmente importa? Qual é o impacto disso no mundo real? Importa porque transforma uma regra de bolso em ciência de verdade. Traz precisão, permite que diferentes regulamentos conversem entre si e, o mais importante de tudo, cria ferramentas mais afiadas para o objetivo final, garantir que as pessoas terminem o dia de trabalho com a audição tão boa quanto no começo. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. O ruído é só um exemplo. Pense um pouco. Nas estruturas dos prédios, na química dos materiais, na eletricidade, a matemática é a linguagem silenciosa da segurança, sempre trabalhando nos bastidores para nos manter seguros. Que outras fórmulas será que estão aí, escondidas bem na nossa frente?